Boa noite, pessoal. Não está tendo algum problema aqui, mas já já entramos. Ah, Olá, Lívia, Cecília. oi, tudo Bem, bem? Tudo. bem-vinda. Muito Seja obrigada. muito bem-vinda. Boa noite a todos. Como é que você está? Eu tô bem. Um pouco nervosa, mas eu tô bem. Então, procura se acalmar. Bastante oração da serenidade, Verdade, né? verdade. Você está me ouvindo bem ou está baixo? Perfeitamente. Te ouço perfeitamente. Eu estou te ouvindo um pouquinho baixo, eu vou pôr o meu microfone. Bom, meu nome é Eugênia, eu sou membro da Associação Alcoolismo Feminino. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para comemorar juntos o primeiro ano da nossa querida Girassol Cecília. Hoje ela completa um ano. Hoje, se você completa um ano que você entrou no coletivo Alcoolismo Feminino, na Associação Alcoolismo Feminino, e um ano de sobriedade, Cecília. Eu entrei 2 dias depois de separado do bebê. Muito bem. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Oi? Tá? Sim, perfeitamente. Então vamos lá, Cecília. Conte um pouco da sua história, como foi o seu processo dentro do alcoolismo, por favor. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. É um dia especial para mim. Eu aprendi a beber com 15 anos, na festa que meus pais davam em casa. E tive uma progressão alcoólica que foi agravada por diversas situações, né? Eu, com 27 anos, perdi minha irmã, minha irmã faleceu, e depois passei por um processo de divórcio muito complicado, e em 2015 eu perdi meu pai. Então, de 2015 para adiante, foram dias extremamente difíceis em relação ao álcool. Ver se melhora. Cecília, melhora? Opa, Me bastante. perdoe. Obrigada. E Imagina. aí, depois de 2015, depois da morte do meu pai, a questão do alcoolismo ela se agravou profundamente. Eu não conseguia mais passar muito tempo sem beber e bebia muito. E aí o tempo foi passando, né? Hoje, um ano em recuperação, eu entendo que é uma doença e é uma doença progressiva. Então, quando eu vim para a quarentena no início do ano passado, então essa questão de beber todo dia se agravou profundamente. Eu passei a beber todos os dias e muito. Até o dia 3, até o dia 2 de junho do ano passado, quando eu sofri um outro baque emocional. Uma pessoa que eu amo muito faleceu nesse dia, e aí nesse dia eu não consegui beber, porque eu chorei o dia inteiro, mas e aí achei que essa dor fosse suficiente para que eu não bebesse mais, né? E 2 dias depois eu estava, é só uma latinha, né? Isso é o que comprova que é uma doença mesmo e que não tem cura mesmo e que precisa de tratamento, né? Então eu conheci o grupo Alcoolismo Feminino, pedi a solicitação e aí me responderam de uma forma muito carinhosa, fui muito bem recepcionada e comecei a minha recuperação nesse dia. Renasci nesse dia. Muito bem. E como que estava a sua vida antes de você pedir ajuda, Cecília? Então, eu tive depressão pela primeira vez quando a minha irmã faleceu, né? Então, o alcoolismo ele fez com que todos esses sentimentos ruins eles ficassem muito maior do que o tamanho de que de fato eram, né?
Então, quando eu cheguei no grupo Alcoolismo Feminino, eu estava muito doente, emocionalmente doente, fisicamente doente, espiritualmente doente, né? Tinha crises de choro que eu não conseguia parar. No meu trabalho, num dia, a minha chefia me disse, não, vai embora para casa porque você não tem condições de trabalhar. E não porque eu tivesse alcoolizada, mas porque eu estava numa tristeza tão profunda que eu não conseguia parar de chorar, né? Então foi assim que eu cheguei, sem esperança de nada, de nada. Tudo que tinha acontecido de ruim na minha vida, era a única coisa que eu conseguia ver. Eu não conseguia ver como hoje eu olho para mim e vejo a mulher que eu sou, as coisas que eu fiz de bom. Eu só conseguia enxergar as coisas ruins, né? E achava que não tinha mais esperança, que a minha vida tinha acabado. Foi exatamente assim que eu cheguei. E você atribui o seu alcoolismo à morte da sua irmã? Não, eu não atribuo o alcoolismo à morte da minha irmã. O alcoolismo foi uma doença que se desenvolveu. Eu aprendi a beber com 15 anos e ela se desenvolveu, né? Agora, essas situações, elas maximizaram esses sentimentos, né? Eu, nos últimos dias nos últimos tempos de ativa alcoólica, eu bebia por tudo, não só por tristeza, né? Bebia porque estava frio, bebia porque estava calor, bebia porque estava feliz, bebia porque estava triste, enfim. Não atribuo a morte da minha irmã e nem a nenhuma outra perca, mas sei que o álcool maximizava tudo isso e ele cresceu por conta de todas essas dores, né? E eu não percebi. Quando eu vim perceber, eu já estava muito doente, muito doente. Você acredita, Cecília, que se você, com essas dificuldades que você estava vivendo, você já tivesse procurado ajuda, né, digamos uma ajuda profissional, uma terapia, um psiquiatra, você conseguiria evitar algum processo maior de que a doença pudesse se avançar mais e você ter mais problemas em função dela? Eugênia, hoje em recuperação, sinceramente, eu acredito que se eu tivesse procurado uma ajuda em prol da depressão, eu teria prolongado um pouco mais o avanço da doença. Prolongado no sentido assim, eu não estaria buscando um tratamento para o alcoolismo, porque eu não tinha o alcoolismo como uma doença. Então, eu sararia em relação à depressão, mas eu ia continuar bebendo, porque eu não achava que isso era um problema, né? Então, como é uma doença progressiva, ela ia chegar nesse mesmo ponto em algum momento, eu penso, porque é uma doença à parte. O alcoolismo é uma doença à parte. Eu tenho a depressão e tenho o alcoolismo. Eu acho que se eu não tivesse tantas dores e tantas situações, talvez não fosse agora o tempo que eu olharia para mim e diria assim, agora é hora de pedir ajuda, porque isso ia ficar mais diluído em tempo. Mas a doença do alcoolismo, ela é progressiva. Ou você busca ajuda para ela e estaciona a doença e segue em recuperação, ou então ela é progressiva, ponto. Eu penso assim. Agora, digamos que você está em depressão por algum motivo, esses motivos dos quais você passou, e já talvez já seja portadora também desse transtorno, né, depressivo, e você tivesse fazendo o uso da bebida, né, ainda de forma, digamos, social, né, é, e você tivesse caído nas mãos de um profissional que compreendesse o que é alcoolismo, compreendesse é, que desde que você abrisse, né, com ele, olha, eu estou vivendo isso, e ele perguntasse se você bebe, e aí fizesse uma investigação com relação ao seu uso da bebida. Você acredita que, lógico, que se ele tivesse, né, a informação devida, ele poderia até te ajudar, né, a trazer informações para que você conseguisse não aumentar, não desenvolver mais a sua doença, ou você acredita que você realmente precisa, ou, né, chegar num estágio mais avançado, digamos assim, para aguardar esse despertar espiritual, realmente essa consciência de que era necessário pedir ajuda?
Eu acredito que se eu tivesse procurado ajuda psicológica na época dos fatos e aberto a situação do quanto eu bebia e um profissional me direcionasse para um tratamento específico para o alcoolismo, um grupo como o nosso, alcoolismo feminino, ou AA, enfim, um grupo específico para o tratamento do alcoolismo, eu talvez eu não precisasse chegar onde cheguei, né? Talvez eu não precisasse. Eu acredito assim que existe um tratamento específico para o alcoolismo, é o que eu tenho vivido agora. Agora eu faço terapia com uma terapeuta do grupo e esse é um segundo tratamento para uma segunda doença. Então, se as coisas tivessem acontecido assim antes, eu não teria sofrido tanto e não teria feito as pessoas que me amam sofrer tanto, né? Quando em 2019 a minha irmã vinha conversar comigo, chorando, desesperada, dizendo assim, sua vida tá indo pelo ralo. E olhava para minha vida, meu pai é alcoolista, meu pai morreu por conta do alcoolismo, né? E ela dizia assim para mim, você está no mesmo caminho do pai, olha o desespero dela. E eu olhava para ela e a minha cabeça funcionava assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Na minha cabeça estava tudo bem. Eu levantava, eu ia trabalhar, eu bebia depois do meu trabalho e no outro dia de novo. E eu não tinha consciência plena do quanto aquele uso abusivo do álcool estava crescendo, o quanto eu bebia cada vez mais, o quanto eu bebia, passei a beber todo dia. Eu não tinha essa consciência. E essa consciência veio e viria e virá para quem buscar esse tratamento quando tiver consciência da doença. E consciência da doença eu vim a ter dentro do grupo Alcoolismo Feminino. Aí eu entendi que era uma doença. Aí eu entendi que há todo um processo, né? E tive que passar por esse processo, no início não tão fácil, mas que hoje, só por hoje eu não tenho vontade de beber, né? Nesse um ano, eu tive 2 crises leves de depressão, com a ajuda do grupo, com a ajuda da terapia, que duraram poucos dias, foram muito mais leves, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Continuamos em recuperação. Você passou exatamente, né, pelo processo que nós chamamos de a fase contemplativa, onde as pessoas que convivem conosco já conseguem observar, né, que a nossa maneira de beber está prejudicando a nossa vida. Né? Foi quando a sua irmã falou, olha, sua vida está indo pelo ralo, e você falava, não, está tudo bem, né? Depois, com o passar do tempo, você continuou bebendo, você entrou na fase contemplativa, onde você já começava a observar algumas mudanças, né? Emocionais e outras que te levaram à fase da preparação. Então, quando você foi buscar ajuda, você iniciou um processo de se preparar para aí sim estacionar a sua doença, evitando o primeiro gole um dia de cada vez, correto? Então, a Associação Alcoolismo Feminino, ela foi a porta de entrada para a sua recuperação propriamente dita. Foi ali que você encontrou, né, todas as ferramentas que você necessitava para entrar em recuperação. E isso É um é uma privilégio. gratidão muito grande que nós temos, né, pelo alcoolismo feminino, pela Associação Alcoolismo Feminino, porque quantas mulheres essa associação vem salvando, né? Outras chegam e não ficam muitas vezes porque ainda estão naquela fase pré-contemplativa, né, onde não, eu continuo bebendo e tudo bem, outras não conseguem fazer o sugerido, né, e aí a dificuldade fica maior, né. Aí eu pergunto para você, como foi o início da sua recuperação dentro, e, bom, dentro da Associação Alcoolismo Feminino, como dentro da sua vida como um todo, né? Como foi o início dela? Eu entrei no grupo, né, no dia 5, né, dia 5 ou 6 de julho do ano passado. Então, comecei, perdão.
Obrigada. E, assim, é necessário dizer, né, que fui bem acolhida, né, que fui amada, sabe, que eu não quero chorar, que a Grazi fez uma fala, e eu sempre falo isso quando eu acolho uma mulher, que eu duvidei quando ela falou, ela disse, há uma vida feliz sem o álcool. E foram 9 anos e meio de ativa alcoólica, né? Para mim, felicidade era estar anestesiada sem condições de olhar para a minha vida como ela era, com tudo que eu havia perdido, com tudo que eu não conseguia enxergar que eu podia ganhar, né? Então aquilo para mim era felicidade. E quando ela disse isso, eu falei: será, gente? Será que é possível, né? Foi me dada uma lista de alguns sugeridos, né? Foi me dada as reuniões, foi me dado as literaturas, né? E eu posso falar, e eu não falo com honra, porque eu acho que isso que eu vou falar agora é por desespero, né? Eu nunca me dediquei tanto a uma coisa na minha vida como eu me dediquei e me dedico à minha recuperação. Por desespero. Não por ser boa, nem por ser melhor, nem por desespero. Porque tudo que quando eu olhei o abismo que eu estava, quando eu vi aonde eu estava, o desespero era sair de lá. E comecei a fazer os sugeridos, frequentar as reuniões, 90 dias, 90 reuniões, todo dia, né? De casa, né? Você tem a história de ter que ir até o ar, né? Eu de casa, em quarentena, né? Os primeiros dias foram difíceis. Eu tive que ligar muitas vezes para a Sayô, que me acompanhava na época, para pedir ajuda e dizer assim, olha, saí aqui, fui no mercado, vi um povo bebendo e minha boca está salivando, né? E ela conversar comigo, a gente seguir o procedimento, faz um suco gelado, vai assistir tal filme, né? Então, e uma ansiedade muito grande. Os primeiros dias foram de muita ansiedade, né? E aí, com 15 dias, isso começou a passar, né? Eu li o livro Vivendo Sóbrio, o livro Vivendo Sóbrio te dá algumas dicas de como interagir com esses primeiros dias. Depois de mais ou menos 20 dias, aí as coisas começaram a se acalmar, e aí eu comecei né, a poder olhar para a vida com um pouco mais de tranquilidade. E aí, com um mês, eu comecei a fazer terapia, né, com uma terapeuta do grupo. E aí, assim começou. E aí, comecei a aprender da doença, saber o que era, né? Me tornei voluntária, fui convidada para ser voluntária da Associação Alcoolismo Feminino. Isso me ajuda muito. Desde o início, me ajudou muito e me ajuda muito, né? E aí, assim cheguei aqui. Assim cheguei aqui. Muito bem. Conta pra gente o que é a Associação Alcoolismo Feminino? A Associação Alcoolismo Feminino é um grupo que nasceu em fevereiro do ano passado, dia 20 de fevereiro do ano passado, que acolhe mulheres que têm o verdadeiro desejo de parar de beber. E é um grupo de mútua ajuda. Nós temos um grupo de WhatsApp, ali o grupo totalmente monitorado todo o tempo que está aberto. Quando a mulher entra no grupo, ela tem uma pessoa que a acompanha por uns dias até ela conseguir andar sozinha, né? Como a Grazi também fala, a gente ama essa mulher até ela não poder se amar, né? Eu fui e sou muito amada dentro do grupo e isso é um patamar, isso isso é uma âncora, né? É bom saber que a gente é amado, é bom saber que hoje, se eu tiver vontade de beber, eu tenho a quem procurar, né? E aí a Associação Alcoolismo Feminino é esse grupo, vem salvando vidas, vidas como a minha. E como que as mulheres, é um grupo só de mulheres, né? E como que as mulheres podem participar desse grupo? Quais mulheres que podem participar desse grupo? Desse grupo pode participar toda e qualquer mulher com o real desejo de parar de beber. O grupo tem uma página no Instagram, então lá tem um link, a mulher vai até esse link e preenche umas perguntas e aí a gente entra em contato com essas mulheres, explica como funciona a recuperação e traz para dentro do grupo. Perfeito. E você falou para nós que você faz terapia com uma psicóloga, uma terapeuta do grupo. Como isso acontece?
Então, quando eu entrei, né, me foi proposto, vendo quem me acompanhava, via a necessidade, né, de que eu passasse, era um pouco além do álcool, né? Era o álcool, mas não era só o álcool. E aí me sugeriu, né, o Grupo Alcoolismo Feminino tem uma pétala, como chama, né, como chamamos, só de saúde, né? E dentre as questões de saúde, nós temos um grupo de terapeutas com experiência em dependência química que nos atendem, né? E que é de um valor negociável, enfim. Então eu faço terapia com uma terapeuta do grupo, a Larissa. Ela é maravilhosa, eu a amo muito. Não sei se ela está aqui, se ela tiver, gratidão sempre. Ok. E qual outro grupo que vocês têm, ou que nós temos? Eu estou te fazendo essas perguntas porque eu estou vendo que tem muitas pessoas novas aqui, né? Que estão fazendo perguntas sobre a associação. Quais outros grupos que nós temos dentro, além do grupo de terapeutas, né? Temos o grupo de mulheres, temos o grupo de terapeutas. Quais outros grupos nós temos dentro? Nós temos 2 grupos lindos dentro da associação, que é um grupo específico de bariátricas. Então, as mulheres não ficam segregadas lá, elas fazem parte do grupo aberto com todo mundo, e mais o grupo de bariátricas, caso desejem, né? E temos um grupo LGBTQ+, acho que falei certinho, né? Muito bem. Que essas mulheres, como as bariátricas, não ficam só nesse grupo, ficam no grupo aberto com a gente e mais esse grupo, né? Porque são situações específicas e eu, para falar de bariátrica, por exemplo, eu não fiz, né? Mas assim, as meninas que fizeram se juntaram e fecharam esse grupo e aí falam, além do álcool, a questão da bariátrica também e o LGBTQ+, também. Tem essa peculiaridade, né? Estando ali, elas têm um pouco mais, ficam mais à vontade para falar sobre questões além do álcool. E por que as bariátricas? O que acontece com as bariátricas e o alcoolismo? Existe uma incidência muito grande de mulheres que fizeram bariátrica e se tornaram alcoólicas, né? Então, existem algumas especificidades das bariátricas, por isso o grupo. Perfeito. E tem mais algum grupo dentro do AF? Eu Tem mais diria, alguma pétala? agora eu estou um pouco nervosa, agora eu não lembro de que pétala você exatamente está A falando. pétala da família, dos amigos e Oh, verdade. familiares. Olha, nós temos um grupo de familiares, né? E não está fechado só para as mulheres do alcoolismo feminino. Todas as pessoas que têm um familiar com problemas de alcoolismo, nós temos um grupo de amigos e familiares de alcoolistas. A minha família faz parte, né? Os meus irmãos fazem parte, e é muito importante porque a família também adoece. A família se coloca na posição de salvadora, né? E eu posso falar isso com riqueza de detalhes, que a minha família sofreu muito, né? Eu não sei quantos dos meus irmãos estão aqui, mas eu vou falar da Ariana novamente, porque ela quis dar a vida dela por mim, né? Ela não entendia a doença, e eu também não sabia que estava doente. Então, olha só que balaio de gato, né? Ela sofrendo de um lado, eu sofrendo do outro, e novamente vou falar da minha gratidão. Achamos aqui maneiras de eu entender a minha doença e dela entender a minha doença e o quanto isso a afetava. Então, se você tem um parente, se você tem um amigo que é alcoolista e você deseja fazer parte, da mesma forma, lá no Instagram tem um link só para o grupo de familiares. Você entra lá, preenche as respostas que a gente entra em contato com você. Perfeito. Cecília, e como que está a tua vida hoje? Hoje você está completando um ano, né? 365 dias, ou 367, né? 365. 365. 366. Muito bem. Como que ela está? Como que foi esse período e como que ela está hoje? Quais Esse suas período, conquistas em tão pouco tempo? nesse um ano, eu consegui, mais do que a sobriedade alcoólica,
eu consegui uma sobriedade emocional, né? Eu tenho uma autoestima muito boa. Eu aprendi isso em recuperação, né? Hoje eu consigo olhar para mim com os olhos que algumas pessoas, com o olhar que algumas pessoas tinham para mim, que eu não conseguia ter. Pessoas que olhavam para mim e diziam: meu, você é uma mulher muito forte, olha para você, você é valorosa. Eu não conseguia ver. A recuperação me permitiu ver isso, né? Nesse 1 ano, eu consegui entender que eu sou só uma menina, eu só tenho 42 anos. Se eu tiver 80 anos, eu ainda tenho 38 anos para viver. E aí eu vou viver só por hoje, sem álcool. Só por hoje, sem álcool. Só por hoje, o mundo é possível para mim. Isso é fruto de recuperação. Eu voltei a sonhar, eu voltei a projetar, né? Meus filhos estão felizes, que eu acho que foram os que mais sofreram com o meu alcoolismo. Minha família está muito contente. Hoje temos um grupo de irmãos, todo mundo festejando, todo mundo contente, né? Porque vencemos, porque somos unidos numa batalha muito grande, né? Nesse 1 ano, eu, assim, para falar de vitórias, de conquistas financeiras, né? Você não bebe, você consegue pagar suas dívidas, você consegue, né, angariar algumas coisas, né? Não vou falar aqui de questões financeiras, mas assim, elas também existem, né? Eu cresci muito. Minha terapia na terça-feira, e essa terça-feira eu estava conversando com a minha terapeuta e eu falei para ela: sou uma pessoa totalmente diferente de exatamente 1 ano atrás, né? Cresci muito. Eu acho que a minha vida inteira eu busquei uma paz que hoje eu consegui, em sobriedade, sabe? Uma paz de poder sentar, assistir um filme sem me preocupar com o que vai acontecer depois, porque entendi a questão do só por hoje, né? Hoje eu estou aqui cheia de sonhos, cheia de projetos, né? Dentro do grupo, eu conheci mulheres muito fortes, sabe? Mulheres com histórias incríveis, mulheres que me ensinam todos os dias. Essa é um, esse é um presente da sobriedade, né? É muito importante para mim olhar no espelho e saber que a mim foi dada a chance que ao meu pai não foi. Meu pai morreu bebendo, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o grupo, conhecer a possibilidade da recuperação, crescer dentro da recuperação, né? Hoje eu vivo em paz. Hoje eu vivo uma vida feliz sem o álcool. Hoje eu posso dizer que aquela promessa que me foi feita lá no início é uma verdade possível, porque eu tenho vivido ela. Sou grata por isso. Cecília, você se sente curada? Não. O alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como sem cura, progressiva, fatal, que leva à loucura permanente. Não existe cura para a minha doença. Existe uma vida feliz em recuperação, contínua, só por hoje. E está tudo bem, não é um fardo. Não é um fardo, é tranquilo. Eu vou dormir em recuperação todo dia e acordo alcoólica todo dia. E todo dia eu estou lá no grupo para lembrar que eu sou alcoólica e está tudo bem. O que hoje eu não tenho é abstinência alcoólica. O que hoje eu não tenho, e só por hoje eu não tenho, é vontade de beber. Hoje, o álcool não me faz falta, só por hoje. E o que é estar em recuperação para Cecília? Para mim, estar em recuperação é continuar fazendo uso das leituras, né? Existe uma literatura posta, né? Crescer no conhecimento relacionado à doença do alcoolismo. Estar com as minhas iguais. Eu, Cecília, não acredito que eu continue em recuperação se um dia eu resolvi não ir para as reuniões, por exemplo. Eu preciso estar lá. Eu, Cecília, preciso estar lá. Preciso ouvir, preciso falar, né? Estar em recuperação é isso, é acordar lembrando que sou alcoólica, abrir o grupo, falar com as minhas iguais, à noite tem reunião, eu estou nas reuniões, manter esse vínculo, falar e ouvir. Né? A doença, ela sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Isso, para mim, é recuperação. E como são as reuniões da Associação Alcoolismo Feminino? Quando que elas acontecem? Quem pode participar? Nós temos 4 reuniões semanais. As reuniões acontecem
segundas e sextas, às 8 horas da noite, quartas e domingo, às 10 horas da manhã. Na segunda-feira, as reuniões acontecem pela plataforma Zoom, né? Elas têm 2 horas de duração. Na reunião de segunda-feira, a gente conta com você, né? Que é conselheira em dependência química, nos ajudando, nos ensinando agora os passos, mas enfim, coisas relacionadas à doença do alcoolismo. Nas quartas e sextas, a gente conta com a presença da Cláudia Leiria, que é a nossa psicóloga, né, cofundadora do grupo. Ela nos ajuda lá no final da reunião, ela conta uma história, faz uma dinâmica, que sempre está relacionada com a nossa situação em relação ao álcool de alguma forma, né? E os links para as reuniões são postas nos grupos de WhatsApp que temos. Então, as mulheres que podem participar dessas reuniões são as mulheres que já entraram para o grupo e vão acessar esse grupo de WhatsApp para pegar esse link da reunião e poder entrar. Dessa forma, a Associação Alcoolismo Feminino, ela tem a certeza, né, de que quem está participando das reuniões são mulheres alcoolistas, né, em busca de ajuda para estacionar a sua doença, para entender o que está acontecendo, né? Então, existe uma, digamos, uma apresentação delas, um contato anterior com elas, para que realmente os membros da Associação Alcoolismo Feminino possam conhecê-la e já introduzi-las na provável recuperação, correto? Correto, exatamente isso. Exatamente Ok. isso. Você fala do livro Vivendo Sóbrio, você fala da literatura. Qual é a literatura que nós utilizamos? Nós usamos a literatura de AA, né? Nós temos uma biblioteca online que todas as mulheres que entram para o grupo têm acesso a ela, e é uma biblioteca muito rica, né? Temos pastas sobre os 12 passos, sobre codependência emocional e sobre a literatura de AA, né? Eu falo do Vivendo Sóbrio porque quando eu iniciei a minha recuperação foi o primeiro livro que eu li. E para mim foi muito especial ler o Vivendo Sóbrio. Ele falava de mim. Eu lembrava do meu pai enquanto lia, né, que morreu por alcoolismo, e eu olhava para mim e dizia assim: sou eu. Aqui sou eu, né? O que eu vou fazer com esse tempo que eu usava para beber, né? Que tipo de atividade eu posso fazer para poder conter toda essa ansiedade? Tudo isso o livro Vivendo Sóbrio me ensinou. É uma literatura muito importante e foi muito especial para mim no início da minha recuperação. Perfeito. Então, nós utilizamos a literatura de Alcoólicos Anônimos, nós fazemos nossas próprias reuniões, nós temos um grupo de WhatsApp. Qual o horário mesmo do funcionamento desse grupo? Nosso grupo de WhatsApp, ele abre às 9 horas da manhã, então ele fica aberto até às 13 horas, ele fecha para o almoço, reabre às 15 horas e vai até às 22 horas. Em todo o tempo que esse grupo está aberto, tem uma voluntária monitorando. Então, se alguém tiver uma vontade de beber, se alguém passar alguma coisa que seja gatilho para beber, pode ir lá no grupo, né, e partilhar isso, que certamente alguém vai entrar em contato e ver de que forma que pode auxiliar. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Seria bom a gente dar uma olhadinha nas perguntas, né, nas observações. Enquanto você olha as A perguntas, questão de filmes, nós também temos lá filmes, né? Documentários, as lives que estão gravadas no Instagram do Alcoolismo Underline Feminino são riquíssimas, belíssimas de informações, todas as nossas lives, né? Desculpe, o que você ia dizer? você perguntou assim se tinha algo que eu gostaria de falar, né? Infelizmente, o álcool ele é visto como uma coisa normal, né?
Hoje eu falei com uma mulher e ela me disse assim, mas na minha cabeça, alcoolista era uma pessoa que andava sujo, rasgado, né? Que não comia, que já tinha perdido o emprego, né? E a partir do momento que eu, Cecília, não podia ficar um dia sem beber, né? Ou não podia, eu não vou dizer de um dia, eu vou dizer de um tempo. Assim, há necessidade de beber em algum momento. Isso já é um alerta, né? Eu não vou esperar que uma outra pessoa diga para mim que eu sou alcoolista. Eu vou me olhar, eu vou me ver e vou questionar se isso um, se isso me prejudica de alguma forma, né? Nós temos muitos estigmas quando fala de mulher alcoolista, né? E é muito triste isso. Você vê que quando um homem ele é alcoolista, toda a família para a internação, né? E quando a gente vai falar de uma mulher, é muito feio, como se eu pudesse ser culpada de uma doença que eu tenho, né? Eu sou alcoolista e sou hipertensa, e eu não tenho culpa de ser alcoolista, como não tenho culpa de ser hipertensa, né? Então, procurar ajuda é sinal de força, não é sinal de fraqueza. Procurar ajuda é sinal de força. Quando você encontra essa ajuda, quando você aprende da doença, quando você consegue olhar para si, você vê a infinidade de possibilidades que você tem na vida. Então, procure ajuda, procure ajuda. Vamos juntas, porque é possível, não importa se é de. Vou falar assim, não sei se essa é a fala correta, se não for, você me corrige, por favor. Se é de um grau leve de alcoolismo a um grau muito profundo de alcoolismo, a recuperação está para todos. Para todos. É possível uma vida feliz sem o álcool. É possível. Então procura ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos viver o que essa vida tem para gente. Tem muita coisa boa para ser vivida. Com certeza. Muito obrigada, Cecília. Com certeza. Vamos ver. A mulher só, o preconceito com as mulheres machuca muito, muito mais mesmo, né? E ela sofre realmente preconceitos maiores, né? Porque a sociedade até admite que o homem possa beber, né? Mas a mulher não. Quantas vezes a gente ouve, né? Oh, nossa, que mulher, que horrível, aquela mulher que bêbada, né? E o homem a gente não ouve assim, né? O homem como se fosse comum, ele pode ficar bêbado, né? Ele pode se desequilibrar, mas as mulheres não, né? A Mulher Maravilha não pode, Né? tem que ser eternamente maravilha. E eu não sei de onde veio essa concepção. Eu aprendi em recuperação que eu não preciso ser perfeita. Hoje eu não tenho mais a vontade de ser perfeita, né? Eu tenho a vontade de dar o melhor de mim, porque há um melhor muito grande em mim. Mas eu não tenho nem a necessidade de ser perfeita, porque eu não vou ser mesmo, né? A mulher, quando ela bebe, ela corre riscos imensos, imensos. E eu já ouvi muitas partilhas em relação a isso, né? Há riscos que um homem ele não vai ser posto a isso, mas a mulher é. Mas a mulher é. Uma outra coisa que me veio agora, aqui as meninas escrevendo e eu me lembrei, que eu já atendi algumas mulheres que dizem assim, elas dizem, porque é assim que foi ensinado e é assim que elas entendem, que eu sou safada, eu podia parar, eu sou safada. Não é, não é. Isso é uma doença, é uma doença. É uma doença que, fora do contexto de recuperação, ela tem uma força muito grande. E é difícil. É a fala que eu aprendi. Só eu posso, mas sozinha eu não consigo. Eu não conseguiria sozinha. Eu fiquei 2 dias sem beber. Achei que aquele sofrimento que eu estava passando era suficiente. Com 3 dias, a minha cabeça já me dizia assim: é só uma latinha. Eu sei que não é só uma latinha. Um gole é muito e 1000 não bastam. E eu sei disso. Não é safadeza, é uma doença que tem a recuperação, que você consegue estabilizar essa doença, ter uma qualidade de vida excelente e seguir a vida, viver tudo que a vida tem proposto. Perfeito. Cecília,
estão te perguntando se você sofreu algum abuso durante o seu alcoolismo, é, seja ele físico, emocional, que possa ter agravado essa doença, inclusive. Na minha vida pessoal, eu não sofri nenhum abuso, né? Assim, eu sou, eu sou uma mulher muito alta, eu tenho 1,73 m e quando eu bebia, eu sempre bebi sozinha, né? Então eu sempre fechava a cara assim, e eu, assim, de virem me abusar, não. Sofri outros tipos de abuso, né? Ah, vai lá pedir para a mãe que a mãe vai dar porque ela tá bêbada, né? Não, vai lá pedir para a Cecília porque ela vai fazer, porque ela bebeu, ela vai fazer, né? Então eu sofri esse tipo de abuso, né? E aí, junto, tá perguntando assim, o que você diria para essas mulheres? Eu diria para essas mulheres que o dia de amanhã não pode ser mudado, só que nada é estático. A gente muda, eu mudo a mim. Eu aprendo, eu estou agora passando pelo processo de olhar para o meu passado, fazer as pazes com ele e seguir a minha vida. Não pode ser mudado. O que eu fiz ontem não pode mais ser mudado. Então, é daqui para frente. Daqui para frente eu entro em recuperação, daqui para frente eu vou procurar ajuda terapêutica para resolver os abusos que eu vivi, dos quais eu não sou culpada, então eu vou aprender a me perdoar e eu vou aprender essa vida feliz com o álcool, que é possível, independente de qualquer situação que eu tenha vivido por conta do alcoolismo. É isso que eu digo a essas mulheres. Entrem em recuperação. Existe uma vida feliz sem o álcool. Daí de onde você está, do ponto que você está, existe condições de você se levantar e andar. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, se existe algum sentimento de perda do período de alcoolismo. Quando eu entrei em recuperação, eu tinha, assim, em relação ao álcool, eu tinha medo de perder os amigos, eu tinha medo de nunca mais beber, porque assim, eu não entrei pro grupo alcoolismo feminino achando que eu ia parar de beber. Eu entrei pro grupo alcoolismo feminino achando que eu ia aprender a beber, né? Aí eu descobri que é uma doença e que eu não posso ir ao primeiro gole, né? Então, imagina, no início foi um choque. Falei, como assim não vai mais beber, né? Então, acho que em relação ao álcool propriamente dito, foi isso. Mas em relação à minha vida pessoal, eu tinha o sentimento de que tinha perdido 9 anos e meio da minha vida. Eu tinha o sentimento de que em 9 anos e meio da minha vida eu só tinha bebido, né? Então aí em recuperação, eu fui fazendo essa reconstrução. Então hoje eu sei que eu sou a Cecília alcoolista, mas eu sou uma mulher muito maior do que o alcoolismo, né? Nesses 9 anos e meio de ativa, eu terminei uma faculdade, eu tirei carta de motorista, eu criei os meus filhos. Então, assim, nesses 9 anos e meio, eu não só bebi, né? Então, esse sentimento de perca, ele foi se diluindo. Hoje, ele quase não existe. Ele quase não existe. É um fruto de recuperação. Com certeza. E o amor próprio, né, que você recuperou, né, com Com toda certeza. certeza. Com certeza. Toda certeza. Aí o amor volta a reinar no nosso, dentro de nós, né? Que nós tínhamos até perdido esse amor, né? Eu tinha perdido algumas coisas, né? Alguns sentimentos, né? Eu tenho uma dependência do meu poder superior muito forte, muito forte. Mas eu tinha perdido o meu convívio com o meu poder superior. E isso foi uma perca que contribuiu para o agravamento da doença, sabe? Que parece que eu estava sem rumo. E aí, entrar em recuperação fez com que esse poder superior, ele sempre esteve comigo. Me mostrar o grupo Alcoolismo Feminino é presente desse poder superior. Mas aí eu pude voltar o meu relacionamento com ele, sabe? Sentir o amor dele. Hoje eu sinto o amor dele. É especial para mim, é importante para mim, né? Olhar para minha vida e falar assim, nossa, agora tá tudo no lugar, né? Só por hoje, meu convívio com o meu poder superior tá ótimo. Só por hoje, meu convívio com a minha família tá ótimo. Só por hoje eu consigo olhar para mim e ter espiritualidade, que é diferente
de religião que é diferente, espiritualidade. Eu estou bem com a vida, eu estou bem com o sol que nasceu, eu estou bem com a chuva que caiu, né? Só por hoje, eu estou bem, né? Isso é fruto de recuperação. Isso é fruto de recuperação. E é muito diferente de quando nós estamos na ativa, né? De quando nós estamos bebendo, né? Nada está bom, né? Ou porque tem sol, ou porque tem chuva, ou porque o passarinho está cantando, ou porque não tem passarinho cantando, né? É muito diferente. A nossa maneira de enxergar a vida modifica muito a partir do momento que nós entramos em recuperação, né? E recuperação não é só parar de beber, é muito mais do que isso. Muito mais. É muito então, mais. um grande aprendizado, né? Esse é muito mais do que parar de beber, é porque é um período onde nós vamos aprender muitas coisas, né? É verdade. Que muitas vezes nós perdemos ou nós nem conhecíamos, né? Então, a recuperação, ela vai nos trazendo não só o estacionar a doença, né? Um dia de cada vez, como ela vai nos trazendo a possibilidade de não voltarmos a fazer uso da bebida alcoólica, e mais ainda, ela vai nos proporcionando uma nova maneira de viver, né? É isso. A base de uma vida extremamente saudável, né? Se o meu emocional está saudável, o meu físico, consequentemente, poderá estar saudável, né? Mas no início da nossa recuperação, Cecília, existe bastante dificuldade, né? Dificuldade de aceitar, como você disse. Eu entrei para o grupo, mas eu pensei que eu fosse aprender a beber, né? E quando caiu a ficha de que você realmente precisaria evitar o primeiro gole apenas um dia de cada vez, né? Quando eu entrei nessa concepção, né, de não deve ter uma forma de beber direito, né? Na primeira reunião me foi dito, você tem uma doença. E na primeira reunião eu entendi. Entender para mim foi diferente de aceitar, né? Eu entendi. Eu tenho uma doença, tá claro, tá óbvio. Não precisa ser nenhum guru para olhar para mim e ver o que está acontecendo comigo. É isso que está sendo falado aqui, né? Eu acho que a aceitação ela veio com a constância nas reuniões, né? Quanto mais eu ouvi, mais eu olhei e falei, eu realmente não tenho condições mais. Eu acho que eu cheguei tão doente, principalmente emocionalmente, que eu me apeguei à recuperação como condição para viver. Hoje, só por hoje eu não penso em álcool, né? Já passei grandes nervosos que eram gatilhos para mim antes e não me trouxeram a vontade de beber, e eu sei que é só por hoje. Mas, às vezes, conversando com alguma girassol ou recebendo alguém, eu sempre falo da minha ciência de que eu posso voltar para aquele lugar. E do meu entendimento de não querer voltar. Eu não quero estar naquele lugar. Eu não quero. É um lugar escuro, é um lugar frio, é um lugar de medo, é um lugar de tristeza, é um lugar de arraso, sabe? De perdas. Eu não quero estar naquele lugar. O que é que eu preciso fazer para não estar naquele lugar? É me manter em recuperação. Então, eu vou me manter em recuperação. Hoje, para mim, não é um peso, né? No início, 90 dias, 90 reuniões, em alguns dias, assim, eu ia chateada. Falava, poxa vida, tem que ir mesmo? Né? Fui ontem, fui anteontem, né? Mas hoje não é um peso. Hoje, para mim, é super tranquilo. Se eu não vou, me dá ressaca moral. Se eu não vou, meu Deus do céu, eu não fui mesmo. É muito difícil eu não ir, né? Eu só não vou se eu estiver passando mal. Eugênia, eu queria falar uma coisa que foi colocada aqui. Posso? Claro, por favor. Alguém falou alguma coisa sobre depressão aqui, que já passou e eu não consigo ler, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão da depressão. A primeira crise de depressão, eu tinha 27 anos. Eu tenho 42 anos hoje. Eu só posso falar de mim, na minha vida, quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar.
quanto mais eu tivesse dentro de um quarto trancadinha, mais eu queria ficar. Se eu tivesse a oportunidade de não falar com as pessoas, mais eu queria não falar. Na minha experiência, o que aconteceu foi assim, o álcool pegar de 0 a 10, uma situação que era 3, e fazer com que eu sentisse ela na potência de 7, 8. Foi isso que o álcool fez comigo. Então, assim, parar de beber, para mim, significou ver as coisas do tamanho que elas eram. E elas são grandes, elas não são pequenas. Mas só que em sobriedade e com tratamento, com a terapia, eu tenho conseguido superar e eu tenho tido uma qualidade de vida muito boa, muito boa. Como eu disse, eu não tenho mais crise de depressões prolongadas. Graças ao meu poder superior, eu não lembro qual foi a última vez que eu tive uma crise de choro, né? Isso era uma constante. De 2015 até 2020, isso era uma constante. O álcool, ele maximiza a depressão. E eu falo isso porque eu vivi isso, né? E aí vou completar dizendo que a recuperação é uma coisa que que melhorou demais a minha vida. Eu tenho uma vida muito melhor. O álcool não me faz falta em nada. E por medo de voltar para aquele lugar, todos os dias eu acordo dizendo: só por hoje eu não vou esse primeiro gole. Muito bom, muito bom. Cecília, parabéns, né? Obrigada. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar com você hoje aqui, né? É uma vitória, só por hoje, né? Um grande exemplo para todas nós, de que realmente há uma luz no fundo daquele túnel escuro, fétido, né? Que nós vivíamos, né? Então, parabéns. Precisamos muito de você, né? E gostaria que você deixasse as suas considerações finais, porque nós já vamos acabar o nosso tempo, ok? Você viu todas as pessoas que estão aqui hoje com você? Não consegui ver, não. Eu vi que você falou o nome da minha irmã, eu vi a Querol, ai que linda. Flavinha, que eu amo, Grazi, quanta gratidão a essa mulher, meu Deus. Quem que você convidou para estar hoje aqui? Eu convidei alguns amigos, meus irmãos, convidei a Denise e a minha madrinha Sayô. Ah, e elas estão aqui. Oh, muita gratidão. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Como considerações finais, eu gostaria de agradecer. E assim, eu vou correr o risco de citar nomes, né? Eu quero agradecer profundamente a Grazi, a Cláudia, você, Eugênia, a Denise e a Sayô. Vocês 4 fizeram parte do estabilizar da minha doença. Eu olhava para vocês como quem diz assim, se eu escorregar, eu seguro. Se eu escorregar, eu seguro. Passados os primeiros dias, então eu consegui olhar o resto, as outras mulheres do grupo. Então eu sou grata a cada uma, a cada mulher, a cada partilha. De lá para cá eu vim conhecendo, e aí eu não posso citar nomes porque são muitos. São muitos. E estão aqui e sabem que eu estou falando delas. Pessoas que me apoiam, pessoas que eu amo muito. Quero agradecer ao meu poder superior pela misericórdia enorme. Eu convidei meu pastor, eu não sei se ele está aqui. Muito obrigada. Ele e a esposa dele são pessoas muito especiais na minha vida. Quero agradecer a minha família, a minha irmã, que eu sei que está aqui. Fio, eu te amo tanto. E agradecer a todos, 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 todos. Muito obrigada, porque um ano é muito especial para mim. Minha vida mudou, eu estou muito feliz, eu estou em paz. Eu tenho problemas, mas eu tenho lucidez para conseguir resolver. E o que não dá hoje eu já aprendi aqui, que amanhã eu faço. Tá tudo lindo. É isso. Muito obrigada. Eu amo todos vocês. Muito, 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 muito obrigada. E nós amamos muito você, Cecília. Parabéns, viu? Muita gratidão. Muita gratidão. Eu sei exatamente o que você está sentindo, né? Muito bem, eu acredito que hoje essa seja a primeira live de muitas outras que virão, né?
da satisfação de nós estarmos comemorando juntas, né, o primeiro aniversário, né, e que o poder superior continue nos abençoando, nos orientando, né, que quem com certeza não está mais junto de nós nesse momento, que possa voltar a fazer parte, né, dessa grande associação, né, desse grande coletivo alcoolismo feminino, porque nós precisamos de todas, 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 né? Muitas mulheres estão chegando e nós precisamos muito da ajuda, né, das que já estão nessa caminhada há algumas 24 horas e as que estão iniciando também, ok? Um último agradecimento, Eugênia. É uma mulher chamada Ana. Ela é minha amiga, eu não sei se ela está aqui. Ela contribuiu demais para a minha recuperação. Parei. Então tá. Muito obrigada a todos, agradecemos a presença de todos, né? Qualquer dúvida que tenham, lembrem-se, Instagram, alcoolismo_feminino, né? E nós estaremos de braços abertos aguardando as que estão chegando e com mais braços abertos ainda, aquelas que já estão conosco, né? Com muito amor, com muito carinho, com muita perseverança, né? A gente consegue realmente nos ajudarmos umas às outras, e isso é fantástico, né? Muito obrigada a todas. Um beijo grande, viu? Para você, e tudo de bom para você, e continuamos juntas, né? Bem juntinhas. Então tá. Então, pessoal, muito boa noite a todos, né? Esperamos que em breve novamente estaremos aqui com mais mulheres que já estão quase completando seu ano, né? Um beijo grande, Cecília. Muito obrigada por tudo, viu? Você é muito especial para todos nós, como todas são, mas você também. Um beijo grande. Boa noite. Boa noite. Boa noite.